Não, mas se quiser ficar na reunião, daí foda-se. É que você tá aqui direto, vai dar uma nostalgia vir pra cá, cara. É. É que você tá numa outra porrada. Exato. Outra porrada. Acho que tá, né? Bom, pessoal, a gente vai começar a aula então. Queria apresentar para vocês o Alder, para quem não conhece. O Alder é médico intensivista, é clínico também, não sei se ele ainda usa. O Alder fez residência com a gente aí, há um tempo atrás. Esse eu terminei faz 7 anos, você terminou? Faz 6? É isso. E atualmente ele é coordenador da UTI do Hospital Paulistano, trabalha na C. Camargo também como plantonista. E o Alder tem um background familiar de pais economistas, que levaram ele a ter uma outra visão sobre as coisas e trazer isso para a gente, né? O Marcelo comentou hoje no grupo. Principalmente o pessoal mais antigo fala que é antes do Alder e depois do Alder. O jeito de dividir as finanças e a programação assim para a vida. Então, essa aqui é uma aula para a gente pensar um pouco no nosso futuro, principalmente para quem tem serviço. Eu sei que tem alguns clínicos aí, também vai valer para vocês. Tem alguns exercícios de clínica, viu, Alder? Para a gente pensar um pouco como se programar para a nossa vida financeira. Ótimo, perfeito. Você mudou o título, né? Era isso. Então tá bom, Alder. Obrigado pela presença aí, a gente está muito agradecido, mais uma vez. Olá, pessoal. Maravilha, então. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui. Adoro vir para cá. Tá falando isso pro Bruno agora, meio nostálgico estar aqui. E lembrar das cadeiras, dos cochilos que todo mundo tira aí, né? Gravar cochilo é pior, né? Gravar cochilo é pior. E, muito bem, isso foi uma aula que a gente fez, isso foi em 2015. E, puxa, foi legal o debate, foi interessante, espero que seja produtivo para todos. Isso que o Bruno comentou agora, olá, sejam bem-vindos. Isso que o Bruno comentou agora é verdade. Eu lembro muito bem do Natal de 1999, em que meus pais me perguntaram o que eu queria fazer da vida, se eu tinha decidido. E na hora que eu falei que era medicina, eu lembro muito bem meu pai abaixando a cabeça em desaprovação. Ele não queria que eu fizesse, pela preocupação da minha saúde. Eles têm clientes médicos e sempre tiveram a imagem do médico que trabalha demais, se desgasta demais, se cuida de menos, cuida da sua família de menos e acaba gerando problema para si e para outrem no médio e longo prazo. Em cima disso, começa a reflexão. Quem aqui já trabalhou com pessoas, independente da idade, mas talvez mais velha seja mais comum, em que demonstrasse algum tipo de insatisfação? Insatisfação pela carga horária alta. Insatisfação de você não ter um tempo para fazer aquilo que você gosta ou para não fazer nada. Se cada um agora pensa durante 10 segundos o que é importante para você. O que faz sentido para você. O que você levaria para a tua vida como profissional, como pessoa, principalmente pessoa. Independente do que cada um pensou, tempo é uma variável importante para você conseguir atingir aquilo que é importante para você. Então aqui, hoje, a gente vai conversar sobre algo não médico. Algo que envolve toda e qualquer profissão, que é gestão pessoal financeira. Existem várias formas de você executar. E isso envolve uma série de leituras e interpretações que é muito pessoal. Agora, o background, o que motiva, talvez ele seja menos heterogêneo. E é isso que a gente vai conversar hoje, que é finanças para médicos. Quando eu digo pulo do gato, é uma brincadeira. Porque não existe bala de prata, não existe caminho fácil para nada na vida. Cada um está aqui por causa de muito esforço. E se a gente está falando de construção de patrimônio, que a gente vai chegar lá, isso também é às custas de esforço. Desde o seu trabalho profissional até seu tempo de estudo para o tema. Vamos lá, vamos direto ao ponto. E uma das coisas que a gente precisa começar a quebrar é em relação ao conceito de finanças. Parece feio conversar de dinheiro. Parece algo mesquinho. Parece algo que a gente não é educado para, e ao falar, você se expõe. O nosso senso
comum vem de uma tradição cultural, até de uma herança religiosa, em que juros, mais-valia, era algo deletério, era algo condenável, quase uma heresia. Não se esqueça que é parte integrante da vida profissional de cada um. Eu estou propondo aqui uma reflexão para cada um otimizar seu próprio suor. Simples assim. Tá? E para isso você vai ter um fluxo de caixa. Você vai se ver como uma empresa, que vai ter entrada, o que você vai fazer com esse dinheiro quando está dentro de você, e qual que é a saída. Para isso, você vai ter estratégias que existem, muitas delas com respaldo na literatura, vou mostrar alguns para vocês aqui, e como toda estratégia, e como toda visão de longo prazo, disciplina. E disciplina, como já pegando a nossa profissão, indo agora para uma habilidade paralela, satélite, toda e qualquer estratégia envolve disciplina, e é isso que a gente precisa, ter um método, e a disciplina é um método, e reavaliar esse método numa periodicidade X, preconiza-se anual. Vamos lá. Aquelas pessoas em que em algum momento, no nosso país, tem a sensação que poderia ganhar mais, tem a sensação que não necessariamente está ganhando bem, não se esqueça que somos um país pobre, um país com muitos excluídos, e que o PNAD, tudo bem o PNAD, que é uma amostra que se faz, o IBGE, se eu não estou enganado, que é quem coordena, por amostra de domicílios, eles veem quanto que tem em termos de renda da população economicamente ativa. 1% mais rico no nosso país, é o último dado do ano passado, ganha R$ 15.800. Tá? Essa renda de R$ 15.800, ela é o percentil 5 no estado de São Paulo entre os médicos. Então, 5% que menos ganham nessa faixa de 15.800. Opa, perdão. Ganham R$ 15.800. Tá? Então, independente dos intensivistas ou dos presentes clínicos que vão fazer outras especialidades, ou independente daquele com quem você eventualmente vai conversar no dia a dia, no jantar, hoje, sexta-feira, final de semana, independente da profissão, não se esqueça que nós somos privilegiados. Nunca perca isso em mente. Tá? Somos privilegiados. Saúde, acessos à educação, acessos à informação, e a nossa carreira tem uma peculiaridade. Você sai ganhando muito rápido. Pega qualquer colega, irmão, familiar que faz qualquer outra profissão. Eles têm todo um contínuo que demora para atingir valores acima de 10 mil. Economistas, advogados, engenheiros, todos eles têm vários cargos, júnior, sênior, até ele conseguir. O médico ele é privilegiado nesse sentido. Não estou dizendo que a nossa vida é fácil, eu estou querendo falar especificamente em relação à parte financeira, de dinheiro. Tá? Agora, todos nós, e eu acho que isso é para todo mundo, e é difícil acabar, até hoje eu reflito frequentemente qual que é o equilíbrio entre o que você gosta de fazer do ponto de vista pessoal, curtir tua família, curtir teus amigos, fazer um esporte, ler um livro não médico, e aquilo que você tem que se dedicar do ponto de vista profissional. Qual o padrão de vida que você vai querer ter? Qual o padrão de vida que você precisa ter? Tem uma frase que eu adoro, que é o seguinte: não gastem o dinheiro que vocês não têm para comprar coisas que vocês não precisam para agradar pessoas que não te amam. Tá? Essa é uma das coisas que eu mais gosto. Essa frase não é minha. Então, a gente tem o capitalismo, ele vem, não preciso ficar aprofundando muito isso, vai ficar enfadonho, mas a propaganda é a alma do negócio, e a gente precisa se preparar para saber o que é aquilo que é necessário e o que é desejo. Isso a gente vai ter que ter uma reflexão todos os dias. O que te faz efetivamente feliz? O que teus pacientes, muitas vezes, em fase final de vida, falam para você que era valor para ele? Tem livros sobre isso, inclusive brasileiros. Tá? Vamos lá. O único livro que eu vou indicar na apresentação toda, porque para todo objetivo, acho que tem um início, é a gente refletir sobre a forma como a gente gasta.
Esse livro chama O Milionário Mora ao Lado. É um livro antigo, é do início da década de 90, tem 30 anos, né? São dois economistas americanos que eles fizeram uma pesquisa, Princeton, e eles falaram, o que será que faz os americanos milionários, aqueles que tinham entre 1 e 10 milhões na declaração de imposto de renda, que não era herança. Self-made man, tá bom? O cara começou sozinho. Tem um capítulo sobre médicos. Eu não sei se eu choro ou se eu dou risada quando eu leio. Tá? Porque ele fala, inclusive, de neurocirurgiões com ganhos altíssimos ao ano, e o americano tem isso, né, de sempre aferir ganhos anuais. É interessantíssimo. Ele fala o papel da frugalidade, aquilo que é realmente importante para você. Qual é o gasto que realmente, efetivamente, vai te trazer felicidade? Você tentar... Sabe aquele comportamento reativo que todos nós somos educados com o tempo a tomar cuidado ao longo da vida? Seja com seu cônjuge, seja numa negociação, seja numa compra, seja numa oportunidade com um paciente. Toda vez que você tiver alguma dúvida, saia da situação. Respira fundo, pensa se é isso mesmo que você está precisando. Se programe para você fazer uma compra. Então, frugalidade é um conceito, é uma palavra, na verdade, que muito embutida de um conceito importante o que é importante para você. Que é a importância dos pequenos prazeres. É interessante que quando você vai ficando com barba branca, e as coisas vão acontecendo, os prazeres efetivos, aquilo que você lembra, são cada vez menos custosos do ponto de vista financeiro. É um andar de bicicleta com a tua filha, é uma tarde gostosa com o teu cônjuge, é uma passeio que você faz no parque. É isso que tem um sabor e é interessante essa reflexão. Muito bem. Ele fala também sobre os aportes ao longo do tempo. Eu não comentei sobre estratégia e disciplina, eu estou dando um pincelado, depois eu vou chegar numa coisa mais estruturada para vocês. Como que se faz aumento de aporte? A gente costuma pensar, tem um slide sobre isso, mas eu vou adiantar, tem 3 variáveis, né, para a construção de um patrimônio. O aporte, o tempo e o rendimento. Por que a gente fixa só no rendimento? Porque isso gera dinheiro para intermediário. As pessoas fazem finanças pessoais como se fosse uma coisa difícil, extra, que eu nunca vou chegar, inatingível para eu precisar de alguém. Isso é mais simples do que vocês imaginam. Muito mais simples de estruturar e de implementar. O difícil é ter disciplina, o difícil é não desviar do caminho, por isso que eu estou destacando esse livro. E não se esqueçam, toda e qualquer construção de juro composto, tempo é a variável mais importante, porque ela é exponencial. Tá? Aqui eu adoro isso. Isso aqui é o variável tempo. Alguém conhece o Correios americanos, a UPS? Eles fizeram um gráfico. Foi bem interessante esse estudo que eles fizeram. Eles pegaram, primeiro, um motorista de Correios trabalhando full time. Full time nos Estados Unidos, depende do estado, varia um pouco, mas vão por 40 horas. Em que ao longo do tempo, aqui é net income, o total que ele recebe, isso é só a entrada, lembra da empresa? Eu só estou entrando dinheiro, não estou falando o que ele fez com isso. Em que ao longo de uma vida depois da escola, talvez uma faixa de tempo que todos nós seríamos população economicamente ativa, ele, quando full time, ele atinge um X próximo a 1,5 milhão. Quando eles pegam esses mesmos motoristas, trabalhando uma carga horária média, que lá varia muito, especialidade de estado para estado, mas gira em torno de 60 horas. Tá? Eles veem quanto que eles ganhariam, de novo, é o salário de um motorista, só que ao longo do tempo. E eles comparam com o médico, que não se esqueça que a maioria lá, se não todos, são particulares, então os primeiros anos eles têm créditos educacionais para pagar, a residência tem uma inclinação que chega próximo ao 0 a 0 para depois ele construir patrimônio e chegar no mesmo total de um motorista de Correios. E, em teoria, ganharia menos por ano do que eles. Tá? A importância do tempo. Por isso que é importante a gente se planejar no colégio. Não sei por que no Brasil não tem uma educação financeira mínima no colégio. Tá? Desde que a gente ganha aquela mesada, ou tinha crédito na cantina, não sei como foi o colégio de cada um. Mas por isso que quando a gente é adulto e já exercendo a nossa profissão, como se fosse uma coisa inatingível, vai ficando longe da gente. Você vai deixando, você vai ouvindo falar, aí acaba se tornando chato, né? Porque você não compreende, parece muito técnico, e aí que você vai ver que realmente você não se dedica a isso. O Paulo Nassar, não sei se vocês conhecem, todos conhecem ele, é um intensivista. Ele fez um trabalho, isso foi em 2011, ele pegou intensivistas agora e viu qual é a carga horária média semanal de trabalho. 32 responderam
E vocês vão notar que os 60 horas é muito próximo, né? De 40 a 60 horas, quase 60%, e o restante uma carga horária menor. Pouquíssimos trabalham menos de 40 horas por semana. Tá? Se eu pegar essa premissa e transportar para o dia de hoje, você vai ter, aqui desconfigurou, você vai ter um salário próximo a 34.400, com uma carga horária, eu fiz de 50 horas por semana. Lembrar que o mês tem 4,3 semanas, é assim que você calcula em contabilidade, tá? E R$160 a hora, hoje a média da hora de UTI, agora mais especificamente para os intensivistas, eu não fiz uma pesquisa de mercado grande para outras especialidades, é um plantão médio aqui em torno de 1.900, tá? Tem locais que pagam menos, locais mais, mas eu pus uma média. Se eu falei lá atrás que 1% do Brasil ganha 15 mil, você sai ganhando 35, é o dobro. Se você colocar isso numa evolução, se foi um trabalho que foi interessante que eu fiz na época de residente, foi 2015, que eu mandei e-mail para sociedades. Opa, aqui não pode. Eu mandei e-mail para sociedades, perguntando, sabe aqueles surveys que se faz em congresso? Que às vezes faz pesquisa curta, rápida? Quanto que era o salário médio de cada especialidade de 5 em 10 anos? Os intensivistas, eles estão entre os cirurgiões e os clínicos, tendo mais próximo os anestesistas, que era salário mensal. Então, os clínicos, pelo fato de maturar, de amadurecer o consultório e virar uma carteira de plano para uma carteira particular, tem um delta T mais longo para ele tirar. Tanto é que muitos que têm consultório têm prejuízo nos primeiros anos. Para depois ele começar a ter o ganho e chegar próximo com uma mesma carga horária. Tá? A pesquisa que eu não mandei foi uma carga horária entre 40 e 60 horas, foi a pergunta. Nós intensivistas saímos, os intensivistas saem já ganhando, isso aqui é na época, tá? Hoje está 35. 25, isso foi em 2015, e os cirurgiões, aqui quem respondeu foi úrico e cirurgia plástica, que tinha um ganho mais alto, mas pouquíssimos trabalham 60 horas. Como ficar sobre aviso de vários locais, além de clínica, tinha uma carga horária maior. Onde eu quero chegar? A entrada não é o problema. Nós, mesmo num país pobre, num país excludente, a entrada não é problema. Então, qual será que é o problema, então? O que será que a gente está fazendo, pensando de errado, para que essa entrada alta não se transforme em patrimônio? Por que eu vou querer ter um patrimônio? Existe árvore de dinheiro? Não se esqueça, gente, isso é um conceito importantíssimo. O capital ele vem do trabalho. Todos nós trabalhamos no plantão, eu estava de plantão ontem. Só que, voltando à pergunta inicial, se você não se programa para formar um patrimônio que faz parte da sua profissão, algo que gere renda, o que for, a gente vai chegar num outro momento, falar sobre isso. Você vai depender da sua força de trabalho o tempo todo. Eu estou com 39, eu com 30 eu tinha um pique, eu com 50 vou ter outro. E aí você, eventualmente, tem um padrão de vida que, em alguns pontos, precisa subir, colégio das crianças sobe, por exemplo, plano de saúde sobe. Eu já sou outra faixa já de plano de saúde. Sobe. Então, assim, você vai ter que trabalhar mais para manter o mesmo padrão de vida. Daí a importância. Então, voltando àquele primeiro slide, a nossa cultura, ela não fala muito sobre finanças, mas isso é uma parte inerente a qualquer tipo de profissão, é gestão pessoal. Você vai ler em qualquer coisa de gerir qualquer assunto, você começa a gerir a si próprio. E gerir a si próprio é ser eficiente no tempo e no manejo do seu tempo. Ser eficiente é saber como construir um patrimônio com calma, sem pressa, de forma adequada, para não espichar muito isso. E outro, você vai colocar dinheiro em capital produtivo, você vai ajudar a investir também no seu país. Não se esqueça que nós estamos no sistema e que o capital produtivo ele é exponencial. Pensa num exemplo bem simples. Tem 3 pessoas. Fiz esse exemplo esses dias lá no Samaritano. Tem 3 pessoas. A Ana, o André e o Bruno. Um é engenheiro, o outro é um banqueiro e o outro é um padeiro. O engenheiro acabou de fazer uma obra, ganhou R$1 milhão no tempo X e colocou esse dinheiro no banco. Quanto que tem no banco? 1 milhão. Tudo bem? Muito bem. Chega o padeiro, faz um baita de um pão, o cara é bom. E todo mundo fala para ele, você precisa abrir uma padaria e tal. E ele acreditou no que todo mundo falou para ele. Legal, ele foi lá, contratou arquiteto e tal, e chegou no engenheiro. O engenheiro, curiosamente, fez um projeto de 1 milhão para ele. Só que ele falou, puta, não tenho 1 milhão para construir uma padaria, como é que eu vou fazer? Aí ele foi pro banqueiro,
Falou, olha, banqueira, eu preciso de 1 milhão. Tá bom, eu te dou 1 milhão. Aí ele pegou o dinheiro e pôs de novo no banco, na conta dele. Quanto que tem na conta dele hoje? 2 milhões. Quanto que tem efetivamente de dinheiro, de lastro, dinheiro real? 1 milhão. Criou-se 1 milhão. Isso é capital produtivo. E aí ele, quando fizer a padaria dele, o que vai acontecer? Ele vai ter 30 empregos diretos na construção, depois mais 30 empregos diretos na manutenção. Ele gera riqueza. É isso que a gente tem. O capitalismo é o pior modelo que nós temos, mas o pior modelo que existe, mas o melhor que temos. Ele gera riqueza. Os excessos têm que ser discutidos, mas a essência tem também, como tudo na vida, tem seu lado positivo, que é a criação de riquezas. O capitalismo tem isso. E nós podemos fazer isso ao nos organizarmos e investirmos em capital produtivo. Gente, vocês vão colocar dinheiro que vai gerar renda para alguém, vai gerar emprego. Você vai investir no seu próprio país. Esse é o convite. Não se esqueçam que conceito de investimento. Investimento é você pôr 1 e tira 5. Não é você pôr 1 e tira meio. Cuidado. Ah, venha comprar esse carro que é um investimento. Você poxa, é um bem que perde valor com o tempo. Venha comprar esse apartamento. Desde que você alugue é investimento, vai gerar renda. Se você for morar lá, não é investimento. Aonde? Conceito de investimento é criação de riqueza. Tá? Você vai abdicar de algum prazer momentâneo para que com o tempo esse 1 vire 5. Isso é investimento. O restante é ativo ou passivo. Passivo, teu carro. Passivo, a casa onde você mora. Se você for Uber, motorista de Uber, seu carro vai ser um ativo, porque ele vai gerar dinheiro. Aí é outros 500. Se tua casa que você comprou, teu apartamento, você for alugar, aí vai virar um ativo. Porque aí sim vai gerar renda para você. Então não se esqueça, muitos passivos nos são vendidos como ativos. Tá? Então não se esqueça, isso aqui é um outro ponto que a gente tem que tomar muito cuidado naquilo que chega na gente. Muito bem. Como nós sabemos, dinheiro você multiplica em termos de longo prazo, mas no mesmo delta T você tem troca de mão. Tá? Por que o banco ganha dinheiro? Simples, é um produto. Por que o dólar sobe e desce? Fluxo de capital. Se eu quero comprar uma bolsa, eu chego, tem 50 bolsas. É um preço. Se eu vou lá e tem uma única bolsa, provavelmente eu vou ter que pagar mais para ter essa bolsa. Se eu tenho um fluxo de capital aqui dentro, com qualquer item, dólar que eu comentei, mas qualquer outro item, se tem mais ou menos, impacta o valor, impacta o preço. O valor vai de cada um, mas impacta o preço. Dinheiro é a mesma coisa. O banco simplesmente ele pega de alguém, empresta para outro. Quando ele pega, ele vai te pagar 1% ao mês, a gente está chegando a isso, a Selic está 12,75%, 1% ao mês mais ou menos, e vai financiar a 3% ao mês. Eu estou sendo bonzinho, cartão de crédito isso aqui é bem mais. Tudo bem? Então o banco ele cria a riqueza disso, chama spread bancário. Quanto que ele empresta e como que ele, de quem ele empresta e para quem ele empresta, tá? A gente não pode, a gente tem que tomar cuidado para você não criar patrimônio com financiamento, porque você vai deixar dinheiro na mesa, você vai dar dinheiro para alguém. O único porém que é totalmente compreensível, mas tem vários cuidados, é o apartamento que você queira morar. Porque, pô, se até você demorar para juntar todo o dinheiro, isso é um outro, e aí envolve a subjetividade. Tá? Envolve a sensação, envolve família, nem tudo é dinheiro, mas longe disso. Mas financiar um carro, financiar eventualmente algum item que você precise de vestuário, você está perdendo dinheiro, está pagando juros para alguém. Esse lance de você ir numa loja, pergunta, à vista é quanto? Não tem desconto à vista, mas eu parcelo em 12 vezes. É juros embutido. Tá? Minha esposa detesta comprar roupa das crianças comigo. Detesta. Ela vai lá, escolhe, vai dar uma volta com elas, e eu faço o resto. Porque não existe, eu não falo, não, tá bom, então a gente vai perder o negócio, porque à vista tem que ter algum desconto. O dinheiro ele perde valor com o tempo. Se for te pagar em 12 vezes, o valor de hoje ele é menor. Não faz sentido, é matemática, não é opinião. Tudo bem? Então tome muito cuidado. E outra coisa, a gente vai chegar agora ao conceito de reserva de emergência. Um ponto delicado. No capitalismo, quem tem mais paga menos. Se você tem dinheiro pronto e quer pagar à vista, você vai ter desconto. Tá? Então isso é muito mais uma organização pessoal, que é o próximo ponto.
Não se esqueça, é trabalhar, poupar e investir, trabalhar, investir, ter segurança, se divertir e não construir através de financiamentos. Isso aqui é um ponto de segurança muito mais no sentido, no sentido de apólice de seguros. Tá? Nós somos profissionais liberais. Então, um tema, só vou citar para não ficar muito prolongado, nós termos seguros. Tá? É totalmente recomendável todos nós, começando por seguro de saúde, o plano de saúde, a seguro de invalidez. Seguro de vida, se você tiver um dependente, é outros 500. Mas se você eventualmente, não precisa ser uma desgraça, você pode ir lá jogar um vôlei, um futebol no final de semana, ter um entorse de tornozelo, ter que operar e ficar um mês de robofute, alguma coisa assim, e de repente isso te atrapalhar a gerar a tua renda durante um tempo. Então não precisa ser uma desgraça, pode ser coisa corriqueira do dia a dia. Então seguros é um item à parte. Então é muito cuidado que a gente não tem também essa cultura, tá? Paulo Galo é um economista que ele escreve no Valor Econômico e no Estadão. Ele fala muito disso. Ele tem um trabalho brilhante, devia ter colocado aqui, sobre a penetração de seguro de invalidez no Brasil na classe de que ganha mais de 8 mil reais. Era a classe A para cima, se não estou enganado, 7.800, uma coisa assim para cima. Era abaixo de 15%. 85% não tem seguro. Então tomem cuidado. Isso é algo à parte, mas para vocês refletirem. Aquilo que eu comentei. A gente foca muito aqui em rendimento, porque o sistema é feito para gerar dinheiro. O intermediário está louco pelo seu dinheiro. O intermediário é governo e corretoras, bancos, enfim. Só que é uma coisa extremamente simples, porque você precisa de tempo, aporte. O que cada um está fazendo aqui? Se especializando, estudando, para você aumentar teu ganho médio ao longo do tempo. Não é isso? A especialização, classicamente, leva a aumento de ganho. Isso em qualquer profissão. Certo? Então, isso que a gente vai fazer, todos estão fazendo, e a gente não para de fazer, é aumentar a possibilidade de aporte. Tempo. Todos somos jovens. Então, temos o tempo pela frente. Temos 20, espero, com saúde, todos nós, 20, 30 anos pela frente. O rendimento dessas variáveis é que a gente mais foca e é menos importante. Por quê? Agora, ficou ruim para ver aí? Esse gráfico eu tentei aumentar, mas não... Aqui é o seguinte, ó. Isso aqui é fantástico. Simplesmente 1900 a 2020. São 120 anos de dados. Tá? Eu estou com a fonte aqui, que é do Elroy. Isso aqui foi uma tese de PhD do MIT. Tá? Ele pegou... separa em dois, a coluna da esquerda e da direita. Estados Unidos, UK... Grã-Bretanha, temos retornos nominais e retornos reais. Por isso que aqui tem uma barrinha aqui, cinza, que é a inflação, que aqui não tem, que já é retorno real. Vou ficar para o retorno real, que é o mais importante. Tá? Esse gráfico mostra que em 120 anos, você colocando $1 em ações, você teria 2.291. Dá por ano 6,6% ao ano líquido e real, já acima da inflação. Se você for pensar em renda fixa, bonds e bills, conceito em economia, bonds são títulos longos, títulos de dívida soberana. Aqui no Brasil é Tesouro Direto, Selic, essas coisas. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Você tem nos de longa 12,5%, ou seja, dá 2%, perdão, e dos bills beira 1% ao ano. Criação de riqueza é business, é negócios, é ações. Renda fixa tem uma capacidade muito menor de gerar patrimônio ao longo do tempo. Ela tem uma função específica, eu vou chegar lá. A Grã-Bretanha é algo parecido, né? Dava 5,4 de ações e os bills e os bonds parecidos. Aqui é um gráfico que põe vários países a mesma coisa, que são equities, que são bonds, que são bills. Tem aqueles que ganham menos e aqueles que estão mais. Os Estados Unidos está aqui, 6,6. Pausa. Selic, CDI, CDB. Todo mundo sabe, eu acho importante falar. Seguinte, Selic é uma taxa referencial. É você criar uma referência. Tá? A gente não tem uma referência, PM de 65. É uma referência para a gente. Não tem uma referência, temperatura 37,8. É a referência, certo? Muito bem. A Selic, quando o governo de qualquer país, aqui no Brasil chama Selic, mas qualquer país, qualquer banco central tem um nome para esses juros.
que ele vai balizar qualquer tipo de empréstimo entre pessoas e entre pessoa e instituição. Tudo bem? Ele é estabelecido toda segunda, quarta-feira do mês, de fevereiro a novembro, 10 meses no ano. E ele vai balizar todo tipo de crédito do país. Hoje, nossa taxa Selic é 12,75% ao ano. Beleza? Muito bem. CDI é certificado de depósito interbancário, mas é quanto que a instituição vai cobrar de uma da outra. Ele vai coladinho na Selic, tá? 99,86% da Selic. Então ele é coladinho, tá? CDB é o que nós, mortais, ganhamos com as instituições. CDB envolve pessoa física. Então eu tenho acesso a uma renda fixa X% CDI. Tudo bem? Então o CDB que chegou, quanto chega pra gente. Então essa sopa de letrinhas nada mais é que uma organização de algo que é feito para ter uma baliza, para ter um norte daquele país. Tudo bem? Nosso hoje está 12,75% e tivemos em 2020 o Nadir, que foi 2%, na época punk da pandemia. Muito bem. Você mostrou para a gente um dado de 120 anos, mas eu quero ver um dado brasileiro. Muito bem. O nosso dado confiável, por mudanças de forma de registro e forma de apurar, é de 97 para cá. Tem dados que você pode pegar anteriores, tá? Mas são cheios de erros, vários não são auditados. Então esse é um pouco melhor, que é o Ibovespa dolarizado e o Ibovespa deflacionado. Eles andam juntos. Que você tem um ganho ao longo do tempo próximo ao que tinha entre Inglaterra, ou Grã-Bretanha, UK, e os Estados Unidos. Ou seja, Brasil, acima da inflação, ação, em torno de 6%, imóvel, 4%, e as rendas fixas, como se a gente tem um maior risco, nossa renda fixa paga mais. Tudo bem, risco-retorno? Você tem dois amigos. Um amigo que você já emprestou pra caramba, cafezinho, pão de queijo, aquário, ele nunca te paga. Nunca te pagou. Ele finge demência. E um outro amigo que você pede alguma coisa, pô, esqueci dinheiro para alguma coisa, vamos lá no bandejão rico hoje e eu esqueci meu dinheiro. E aí essa pessoa, no dia seguinte, ela te vê, ela te entrega. Tom. Você tem essas duas pessoas. Tá? Quando as duas pessoas vão te pedir dinheiro, você vê o mesmo risco ou riscos diferentes? Riscos diferentes. Naturalmente, o mercado entende que quanto maior o risco, mais eu vou cobrar dessa pessoa para emprestar para ela. Bem? Então, quanto maior o risco, maior o retorno. Títulos também. Emprestar para o Brasil é muito mais arriscado que emprestar para os Estados Unidos, por exemplo. Não é à toa que nossa Selic está 12,75, lá está meio. Tudo bem? Muito bem. Só que o que acontece? Eu entendi, achei relativamente interessante, não é muito minha praia, mas e aí? E esse monte de queda, crise, o que eu faço com isso? Cara, eu vou pôr o dinheiro lá, vai derreter, e aí? Eu perco e segue o jogo? Você construir patrimônio é você aportar em valor e ter tempo a seu favor, tá? Você sabe que isso aqui é a Bolsa Americana, de novo, 1900, lá atrás de novo. É que eles têm mais dados, não dá para ficar mostrando só o Brasil tem 20 e poucos anos de dados confiáveis. Você vê várias épocas que ficava meio estagnada a Bolsa, ó. E de repente ela dá um boom, tá vendo? Olha essa parte aqui, ó. Ela tem esse comportamento, às vezes você vê ficar anos, a Bolsa Brasileira, 2010 até hoje, subiu um pouco, depois... Não é criação de riqueza. Eu prefiro pegar o dinheiro que eu tinha vida. Então, você não é para pôr 1 e tirar 5, eu já falei isso. Isso é conceito de investimento. Tá? O grande problema é que a gente não tem paciência para ficar esse tempo todo impactado em valor, impactado em empresas. A gente não tem essa paciência. Primeira oscilação que o mercado dá, a gente já tira. E não se esqueçam que, assim, tem os grandes drawdowns dos Estados Unidos, eles marcaram alguns aqui. Isso aqui é uma puta de uma oportunidade. É que eles pegaram o comecinho da pandemia, isso aqui foi um pouquinho mais para baixo. Então, aporte contínuo, é boring, é chato, é enfadonho, é todo mês pensar seus custos, pensar o que é aquilo que realmente faz você ter mínima, traz felicidade efetivamente, tentar se distanciar daquilo que é um desejo, não uma real necessidade, para você depois, tendo esse dinheiro, você construir seu patrimônio. E isso vai gerar rendimento para você com o tempo diminuir a carga horária.
Isso vai gerar tranquilidade para Deus o livre, acontece algum enrosco, você não ter que vender patrimônio, não ter que trabalhar a mais para cobrir esse enrosco. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro pode te deixar numa situação que te traga paz. É diferente. Pode. Desde que ele não seja o fim. Tudo bem? Então, a reflexão aqui é exatamente isso. O que eu vou fazer com isso? Você vai continuar trabalhando, você vai estudar. Não se esqueça que ciência é a economia é uma ciência, não é uma jogatina. Tem dado pra caramba. Vocês que adoram, todos nós que adoramos evidências, tem muita coisa pautada em evidência. Eu acabei de mostrar para vocês um PhD do MIT em termos de construção de patrimônio ao longo de 120 anos. Tem muita evidência, a maioria delas são gringas. E esse desenvolvimento é lento. Poxa, para pensar. Você faz 6 anos de medicina, vou falar da minha carreira, 6 anos de medicina, 2 de clínica e 2 de intensiva, e sai da residência achando que você sabe muito menos do que deveria. Aí você continua estudando. Você vai estudar, você vai se aperfeiçoar, vai se desenvolver. E isso é um contínuo, e depois você vai se questionar, mas o importante é a essência de entender o papel do dinheiro na sua vida. O dinheiro ele pode ser muito útil, ele pode ser algo que te agrega, desde que você saiba lidar com ele. Ele não é o fim, não quero dizer isso, longe disso, mas ele é um meio que pode te ajudar. De novo, você se organiza, você começa a trabalhar lá com 50 horas por semana. Quantos de nós aqui já não pensou isso? E aos poucos diminuir, eu quero sair do noturno, eu quero sair do final de semana, eu quero aos poucos não depender de plantão e dedicar mais à minha clínica, para aqueles que vão para o lado de ter uma clínica. Isso normalmente são horários comerciais, enfim. A tendência é você reduzir e cansa. A gente dormir e não ganhar dinheiro dormindo, desde que não seja no plantão, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Que é o dono do negócio. Sabe? Você tem que estar lá o tempo todo, dando o teu tempo. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz? O que é importante para cada um? Independente do que cada um aqui falou, tempo é uma variável que você precisa de tempo para fazer aquilo que você gosta. Seja ler um livro numa manhãzinha, 6 horas da manhã, aquela coisa gostosa de manhã, seja brincar com teus filhos, seja não fazer nada, seja maratonar um final de semana frio, aliás, semana que vem vai ser uma semana fria. Então, assim, aquilo que você precisa pedir tempo, mas para isso você precisa se organizar para, com o passar do tempo, isso seja possível, senão vira frustração. E é isso que a gente vê no mercado de trabalho médico, frustração. Aquele problema menor se transforma maior. Aquela negociação que não fluiu vira motivo de puta que eu não gosto mais do que eu faço, ou não vejo mais sentido no que eu faço. Você começa a misturar os problemas. Eu, quando vou de pós-plantão, na divisão em casa, é o dia que eu não fico com as minhas filhas, porque eu estou irritado. Eu não estou legal no dia que eu estou de pós-plantão. É uma divisão que a gente faz. Então, uma vez por semana, chego mais tarde em casa e tal. É uma divisão que foi feita. Mas, de novo, trabalhar cansa. Trabalhar também pode gerar mini conflitos que dá uma sensação de frustração, pessoal ou profissional. Tá? Então, o dinheiro, a importância é essa organização em si. Tá, entendi, saquei, mas por onde eu começo, cara? O que eu faço? Primeira coisa, para você, antes de ser um investidor, você tem que ser um poupador. Por isso que eu volto naquele livro da frugalidade. Antes de poupar, de investir, você tem que poupar. Você tem que, aquele caixa do que entra e do que sai vai ter que ter uma sobra daquilo. Tá? E isso você vai ter que saber o gasto mensal do seu ano. Como assim? Pega o gasto do seu ano inteiro e divide por 12, porque tem coisas que não são mensais. Matrícula da escola, IPVA, IPTU, são 10 vezes, não são 12. Tem coisas que não são... Um dentista, que você vai uma vez ou 2 vezes no ano, enfim. Então são coisas que não são mensais. Então, a ideia, primeiro ponto, falei de algumas coisas, dei uma floreada aqui, agora pragmatismo. Saber quanto se gasta no ano. Puta, Aldo, isso é chato demais, cara. Como é que eu vou chegar aí? Tem N formas. Você analisar seu extrato, seu cartão de crédito, ter uma ideia, acompanhar, tem aplicativo. Tem aplicativo que você até associa seu cartão de crédito, eu sou meio do mato para essas coisas. Eu não gosto muito, não. Eu gosto de ir lá e anotar. Tem bloquinho, sei lá. Enfim, alguma forma você tem que ter ciência de quanto você gasta. Não adianta. Ponto final. E isso você fazer pelo menos uma vez por ano. Nóia, sem nóia. Uma vez por ano. Próximo seu aniversário, deixa eu ver quanto que eu gasto. Isso vai ter X. Tudo bem? Sei lá, 120 mil no ano, 10 mil por mês, é tanto que eu gasto. Pronto. Ou eu e minha esposa, ou eu e meu cônjuge, sei lá. Tudo bem?
Esse gasto mensal, que esse X que você chegou, de novo, gasto anual mensalizado, você vai ter que ter uma reserva de emergência. Passo 1, número 1, reserva de emergência. Eu, no mundo, sou suficiente, se der uma zica, tenho retaguarda familiar. Eu, no mundo, tenho filhos, tenho dependentes, se meus pais adoecerem, eu vou ter que bancar. Não tem uma regra, é só um contínuo de quanto maior a tua obrigação, responsabilidade financeira na sua família, maior a reserva que você vai ter que fazer. Não se esqueçam dos potenciais dependentes, irmãos e pais. Tá? Isso gera problemas. E às vezes junto com doenças, é a pior coisa. Tá? Então, assim, poxa, se der um pau, meu pai e minha mãe, talvez eu precise ajudar? Se a resposta for sim, você tem um potencial dependente. Ponto. Bem, eu ajudo com a faculdade do meu irmão. Já é dependente, você já ajuda. Então, potencial é se der um pau. Se já é dependente de alguma forma, já inclui. É um filho que você tem. Tudo bem? Então, esse aqui, a maioria que você vai ler fala de 4 a 12 meses, mas é a paz que você vai querer ter, esse colchão de liquidez. Enquanto isso, você vai estudando. Poxa, Aldo, eu não tenho, sei lá, se eu gasto 10 mil por mês e eu tenho uma responsabilidade maior, eu não tenho 120 mil. Sim, não se cria do nada. Vai fazendo aos poucos, empatando isso aos poucos. Depois que você vai se expor a capital de risco para ter a chance maior, estatística, de ter maior ganho de patrimônio ao longo do tempo. Tudo começa aqui. Toda casa precisa de uma base. Essa é a sua base. Bem? Alta liquidez. Pego o dinheiro toda hora que eu quiser, 24/7. Tudo bem? Tributação simplificada. Acesso rápido. Aí você vai ler na literatura. Poupança, CDB de bancos grandes que te dá 100% do CDI e Tesouro Direto, Tesouro Selic. Tá? São os 3 preconizados na literatura, com prós e contras de todos eles. Cuidado, Tesouro Selic tem um componente pré-fixado. Não sei se vocês lembram ano passado que teve uma queda quem investe em Tesouro Selic. Ele tem um componente pré-fixado na conta. Mas, todo modo, lato sensu, é também preconizado como reserva de emergência. Alder, já sei, eu tenho um brother meu, o slide era como não começar, tá? Tem um brother meu, amigo meu de infância, cara, gente boaça. E esse cara, ele é da XP, assessor de investimento, nada contra a XP, assessor de investimento da XP. Cara, ele me indicou um fundo muito show de bola. Eu comecei a investir por ele. Por melhor que seja teu amigo, ou por mais gente boa e bom relacionamento com o teu gerente, ele tem conflito de interesse intrínseco ao seu negócio. Ele tem que gerar renda, não é para você, ele tem que gerar lucro para quem paga ele. Por mais que uma porcentagem seja do seu dinheiro. Tá? Não é errado. É assim como as coisas são. Ele também tem boleto para pagar. O que é errado talvez a transparência, é outro ponto. Se você pegasse as ações do Warren Buffett, que é o cara, já foi entre os 3 mais ricos do mundo, dentre os 40 mais ricos dos últimos 20 anos, é o único que começou do zero. Sem herança, sem nada. Tudo bem? Ele vendia latinha de Coca-Cola para comprar ação na década de 60. Se você hoje é uma ação, não é uma holding americana, mas é uma ação. Se você transformasse isso num fundo, nota, é a ação que, se fosse um fundo, seria o melhor fundo da história do capitalismo. E você colocasse $1.000 em 65, no final de 2015 você teria 8 milhões de dólares. Só que, destes, 7 milhões e 200 estariam com o gestor do fundo e 720 mil no seu bolso. Esse 220 é o mais comum dos fundos. 2% de taxa de administração e 20% de taxa de performance. Vocês já viram isso? Esse é o clássico. Tudo bem? Isso aqui é sem o 20% de performance. Só 2% de taxa de administração. Em um ano você tem 2%. Ainda pode pôr na calculadora, abre a XP aí. Em 17 anos, você tem 10 anos, 17%. Em 30 anos, que seria mais ou menos o nosso período, você termina a residência lá com uns 30 anos, vai trabalhar até uns 60, vai. Seria 43% você deixa para o menor. E se for 50 anos, 61%. Está pensando você já mais velho, já usufruindo do seu patrimônio, talvez você deixe um ponto ainda maior. Então, fundos são péssimos.
E é isso que vendem pra gente. Tenho certeza que muitos de nós aqui já pôs no fundo e tira. Fundo que vale a pena são alguns fundos que eu vou falar para você, que é fundo DI, que não tem taxa de administração. Ponto. Para reserva de emergência. Fundo de dólar, que eu vou fazer uma viagem o ano que vem, com a taxa de administração abaixo de 0,1. Ok. Mas fundo para construção de patrimônio de forma alguma. Esse aqui, não é possível que qualquer um dos gestores do mundo consigam bater esse cara, não é possível, não, foi constatado, bater esse cara no longo prazo. Uma coisa que eu estava falando aqui antes da gente começar a aula. Brasil, tá? Gestor de fundo, agora é um assunto paralelo, mas próximo. Gestor de fundo brasileiro, mais de 80%, próximo a 90% dos gestores quebram acima de 10 anos. Tudo bem? Ou seja, é um fundo que fecha, começa a dar prejuízo. Então, Alder, por que você falou, pô, legal, ação, etc. Por onde que eu vou? Eu fiz minha reserva de emergência direitinho que você falou para fazer. E aí, qual que é o próximo passo? Bom, eu falei de ações. Lá atrás eu já volto aqui. Renda fixa, ela vai ter uma função. Você pode começar por ela. A renda fixa vai ter a função de diminuir a volatilidade. Cara, não é fácil. Você vê 10 indo para 1. Então, o que vai limitar essa volatilidade é a renda fixa. Já sei. Então, eu vou ganhar dinheiro com o Tesouro IPCA Selic 2.200. Não. Porque é o seguinte, se você... Tesouro, ó, só um parênteses, não sei se todo mundo tá familiarizado. É você emprestar para o Bolsonaro, tá? O Guedes. Com todo lado positivo ou negativo dele. Você está emprestando para o governo federal. Ponto. Você tem 3 formas. Selic, que vai variar conforme a taxa mensal que eu já falei. Ponto, só isso. PCA, vai te dar um 5%, sei lá. Isso oscila, tá? 4, 3, 5. Mais a inflação do período. Beleza? E tem os pré-fixados, que você já sabe quanto que vai ganhar. Ah, vai dar 12% ao ano, 10% ao ano, vencimento 2025, por exemplo. Tudo bem? Porém, a nossa renda fixa, ela é tributada em 22,5%. Os primeiros 6 meses, eles põem 180 dias. Os primeiros 6 meses, 20% de 6 meses a 1 ano, 17,5% entre 1 e 2 anos, eles põem 360 e 720 dias, tá? E 15% acima de 2 anos, acima de 720 dias. Esse 15% acima de 2 anos, ele come todo o rendimento. Quanto maior a sua inflação, menor o teu retorno real. Nós estamos hoje com inflação de 12% ao ano, o teu retorno real seria 3%, seria metade do que historicamente ações no mundo desenvolvido dão ao ano. Então a renda fixa ela tem um poder muito menor de construção de patrimônio. Invariavelmente vocês vão empatar isso em ativos, em ações. E aí é uma outra discussão. Pô, Aldo, você fala para pôr em ação, mas não vou pôr em fundo. Tá bom. Todo mundo faz errado, os gestores não conseguem sobreviver. Como que eu vou escolher essas ações? Quem sou eu? Não estou falando para vocês necessariamente escolherem. Será que não tem outros mecanismos mais práticos de você estar exposto à ação com baixa taxa? Existem. E aí é um capítulo à parte, que a gente pode discutir com calma no final da aula. Não se esqueçam. Desenvolver habilidades, como toda habilidade, e finanças é mais uma delas, isso envolve educação. Isso envolve você se dar ao direito de estudar minimamente aquilo. Você tentar entender. Você ler diferentes fontes. Você não comprar ideia fácil. Não é tudo que a gente aprende aqui dentro? Vai lá, ver a referência, ver de onde vem. Não, ver do up to date. Eu lembro muito bem, eu falando pro Leandro, a referência era up to date do meu R1. Eu lembro a cara dele. Até hoje. Então, assim, isso também é em outras habilidades. Quando cada um vai ter um desafio, outros, sei lá, paternidade, maternidade, quem gosta de mecânica, qualquer outra habilidade, enfim, você tem que estudar. Só que isso, como tem um impacto importante na nossa felicidade, na nossa satisfação, na nossa segurança e até na nossa saúde, isso talvez seja, dentre as habilidades possíveis de serem estudadas, uma daquelas que tem uma prioridade maior. Isso você vai desenvolver. Aumente seu padrão de vida conforme a evolução dos seus ativos. É muito comum. A gente se forma na faculdade, o que cada um faz aqui? Já sobe o seu padrão de vida. Compra um carro, faz cirurgia estética. Muitos...
É humano, a gente tem que tomar cuidado. Por que vocês acham que até a década de 90, os Nobéis de Economia eram coisas técnicas, fronteira eficiente, montagem de portfólio, etc. Por que vocês acham que nos últimos 30 anos é tudo viés cognitivo? Nós somos péssimos para acumular riqueza. Porque tudo joga contra, você quer gastar, a gente é imediatista. Vocês já ouviram falar do teste do Mushroom? Mushroom Test? Puta, isso é fantástico. Não? Oh. É o seguinte, foi um teste feito na década de 70, conhece, Bruno? Foi um teste feito na década de 70, em que eles pegaram crianças de 8, 10 anos, é fantástico. Deixa eu abrir aqui para vocês. E eles pegaram as crianças, 8, 10 anos de idade, e puseram, eles estavam na sala de aula, puseram na frente deles um mushroom, na frente do coitado. E aí falou pro moleque assim, e era antes do almoço, falou assim pro moleque, falou, ó, se você não comer esse mushroom, eu vou sair da sala, e quando eu voltar eu te dou outro. Beleza? Mas investimento não tem isso? Abrir mão de algo imediato para ter mais depois? Aí saiu da sala. Interessantíssimo, tem vídeo disso, isso é clássico. Sabe, é que nem, sei lá, tem a criancinha que fica lá e vai, tem uns que lambe, tipo, e põe de volta, sabe? Tipo, tadinho, dá um dó. Mas foi um teste interessante. Aí que eles fizeram. Teve uma porcentagem X das crianças que não comeram, ganharam os mushrooms, etc. E o mais interessante, eles estudaram essas crianças por 40 anos. E viram que aqueles que, dentro do grupo que não comeu o mushroom, a probabilidade de sucesso era 14 vezes maior do que aquele sucesso profissional lato sensu, tá? Pessoal é difícil de medir, acho. É maior do que aqueles que comeram. Por saber esperar, por saber que tudo tem seu tempo. Não é isso que a gente vai aprendendo com o tempo? Menino, não é para hora de fazer isso, não é hora de fazer aquilo. As coisas vão se amadurecendo. Dinheiro é isso. Menino, não é hora de comprar isso agora. Calma, vê que é importante para você. Vê se isso traz felicidade. Não esqueça daquela frase que eu comentei com vocês, né? Do dinheiro que realmente importa, do que é essa necessidade. E assim, quanto mais você vai entrando em contato com o dia a dia de paciente, de morte, vocês vão vendo que mais simples o prazer, mais simples a necessidade. Depois que a gente falece, a gente não leva a nada. Então é só a ideia que é a construção de um patrimônio para você ter paz, ter leveza. Acho que o lance maior é você ter paz, leveza, para você, correr à tarde tranquilo, sem aquela noia de ter que pagar alguma conta, bater o carro, acontece alguma coisa, você ter ali sem ter que se desgastar e não gerar insatisfação, aproveitar o dia a dia, pô, teve uma família difícil e tal, cara, todo mundo não percebe que está falecendo, você tem uma postura mais leve diante desses problemas, fala, poxa, fiz o meu melhor, agora eu vou sair, vou jogar meu tênis, vou correr, vou ler, você ter essa leveza na vida, e você precisa ter segurança financeira, infelizmente você precisa ter, a não ser que você tenha um background familiar robusto, que você não precisa se preocupar com isso, mas mesmo assim um dia vai ser a gestão vai ser sua, né? Então o convite aqui, para a gente finalizar a nossa aula, é exatamente estudar, trabalhar e aproveitar dia a dia, aproveitar aquilo que cada um pensou no início da aula que realmente tem importância para si. Eu falo de mim, eu adoro ler jornal impresso de domingo de manhã, adoro. Eu acordo 6 horas da manhã, tenho filhas pequenas, então logo adoro. Puta, tem um lugar na minha casa que o sol é perfeito. O sol bate, eu certinho, eu leio um jornal, cara, meu dedo fica cinza, vou lá, o interruptor de casa tudo cinza, aí minha esposa, lava a mão. Adoro isso. Restaurante gostoso, não precisa ser aquela coisa mega cara, às vezes você tá andando ali no bairro, vê uma cantina que você vai entrar, aí você aprende a fazer uma massa diferente, você lembra disso. Sabe, esses prazeres, eu e minha esposa, a gente na nossa lua de mel, a gente entrou numa cantina que a gente tem a receita até hoje, a gente participou da cozinhar lá com a tia zona lá, a mama, até hoje, sabe? Aí você vai ter tempo para ter esses prazeres, senão você começa a se distanciar, senão você começa a ficar olhando o mundo com preto e branco, sabe? A vida, o sabor dela muda, o cheiro da sua vida muda se você ficar excessivamente preocupado. Por isso que eu falo, dinheiro é um meio, não é um fim. Se a gente não se preocupa, ele pode ser um problema em algum momento. Tá? Eu acho que era isso que eu queria conversar com vocês. É um tema muito extenso para ir para coisas técnicas.
A ideia era muito mais plantar uma sementinha que o seguinte, vocês estão aqui, gente, quem está em casa, enfim, trabalhando habilidades técnicas. Tá? É importante a gente, durante a residência, mas principalmente depois da residência, a gente trabalhar as habilidades não técnicas. A gente não ouve muito isso? Comportamental, resignação, e financeira é uma delas. E como a gente vê empiricamente, tem trabalho, que eu não achei que ia ficar muito poluído, trazer de insatisfação pessoal com problemas financeiros, isso é bem nítido, empiricamente a gente pode saber disso. Se a gente não tomar o cuidado de ter o mínimo de atenção a esse ponto, isso pode virar um problema. O convite é reflexão. O convite aqui é repensar os nossos modos. O convite é, eu preciso disso agora? O convite é, o que é que me deixa contente, o que é que me deixa em paz? O convite é viver a nossa profissão em plenitude. Para isso você precisa de paz, precisa de calma, precisa de tempo. Quantas vezes você sai do hospital, um caso difícil, seja com equipe ou seja com família, você vai processar aquilo com calma, você precisa ter essa paz para processar. Sem ficar trabalhando que nem um louco, preocupado com boleto, com conta, com satisfação. Tá? E daí veio aquela coisa que eu brinquei no início, né? Puta, você vai fazer medicina. E a visão ainda é. Pessoas que não se cuidam, fumam, bebem, dormem mal, se separam. É impressionante como é difícil tirar de muitos gestores mais antigos a visão de médico. Todos falam a mesma coisa. Eles não sabem se gerir. Médico não sabe se gerir. Olha, nós somos uma mão de obra que ganha bem, tem um significado interessante para si, para a sociedade, e a gente não sabe se gerir. A gente não sabe gerir nosso tempo, a gente não sabe gerir nosso dinheiro, a gente não sabe gerir nossos sentimentos, a gente não sabe gerir, ou tem dificuldade ou precisa evoluir muito para gerir os nossos conflitos internos. Isso só vira uma bola de neve. Só vira uma dificuldade cada vez maior. Então, tudo isso que eu estou falando é para quê? Para que a gente cresça com patrimônio em valor, em tempo, tenha tempo para si, tenha tempo para sua família, tenha tempo para fazer coisas que você goste, tenha tempo para um esporte, alguma coisa saudável, hábitos saudáveis. Né? Quantos de nós, na pandemia, começou a ter hábito ruim? A hora que eu olho para o lado, eu falo, cara, eu tô bebendo vinho toda noite. Alguma coisa está errada. Só que isso era um momento curto de uma extrema pressão. Agora, isso pode se repetir em outras circunstâncias da sua vida. Você, sobre algum tipo de pressão, ou até tristeza, perda, etc. Enfim, você adquirir hábitos, de novo, que não são saudáveis, não tragam saúde para você, não tragam felicidade propriamente dita. Então, não deixem de refletir, implementar disciplina para aquilo, ao longo do tempo, virar um patrimônio. Tá? E isso te sustentar. E você acordar de manhã falando, puxa, eu posso passar 1 ano sem trabalhar, que eu tenho dinheiro garantido para pagar minhas contas. Eu posso, Deus o livre, ter uma intercorrência grave e ter de onde tirar. Eu posso, com o tempo, ter minhas contas pagas pelo dinheiro que está gerando dinheiro e gerando emprego. Eu não estou falando algo mesquinho de novo lá atrás. Falando, colocar dinheiro em algo produtivo. Lembra do exemplo? Você aplicar em negócios, você tem o potencial de aplicar em negócios produtivos e gerar riqueza. Esse é um ciclo virtuoso e interessante. E aí você pode escolher onde aplicar de acordo com a crença de cada um. Tem o lance de ESG, de governança, sustentabilidade. Tem todo um papo sobre isso, sobre empresas responsáveis em diferentes setores. Você pode simplesmente empatar aí Ambev e tabaco, ou pode empatar em coisas que têm uma proposta diferente. Aí é de cada um, aí é dentro de cada um. Mas os dois são capitais produtivos, com um fim diferente. Você pode empatar numa Taurus, como pode empatar numa Sul América da vida, que em teoria gera saúde. Mas é bem diferente de uma arma, vai. Entendeu? Então essa discussão é num outro momento, dentro desse contínuo, mas começa com a sua organização pessoal. Feito? Difícil a gente espichar muito, fica enfadonho. Acho que é mais um convite para vocês. Eu não sei se alguém aqui já se refletiu sobre isso. Eu tive problemas com isso. E se eventualmente tiver interesse de outras leituras, tenho várias para comentar.
Não precisa necessariamente gastar dinheiro. Livro sim, mas em cursos não precisa necessariamente. Tem muita coisa de graça na internet. Já ouviram falar do Baster? Fantástico. Muito legal. Tem vários vídeos, YouTube. Aí depois, se quiser ter a assinatura deles, pode pagar, mas tem muita coisa de graça antes que fala exatamente isso. E tem outros livros que também podem abordar sites. Casas de research têm conflito de interesse. Então, tenho um medo. Eu já cheguei até a sugerir, mas com o tempo eu fiquei mais receoso porque tem conflito de interesse. Casa de research assim, é uma casa que estuda, dá um relatório, ela ganha com o relatório, tá? Mas, invariavelmente, com o tempo se mostrou que ela também tem interesse por trás, se associa com o corretor, etc. E outra, ganhar o dinheiro suado, de forma transparente, honesta, que é o que cada um está fazendo aqui, que é a proposta de cada um aqui, e esse dinheiro você também gerar mais riqueza, isso falta para a nossa cultura, eu acho. Eu acho que a gente tem muita coisa boa como país, mas essa geração de renda, ela é meio relegada como se fosse algo feio, como se fosse feio ter sucesso, como se fosse feio ter patrimônio, como se fosse feio você se organizar financeiramente e gerar fluxo. Poxa, é meu suor, cara, eu faço com o meu dinheiro que eu quiser. Sabe? É a minha proposta de eu estou pagando impostos, eu estou gerando riqueza e estou pondo capital produtivo que eu estou fazendo de errado. Qual é errado nisso? Eventualmente, alguma empresa que eu aporto que sobrinho pode até trabalhar nela, querendo eu tenho uma fatia minúscula naquela empresa. Também é minha. Então, eu acho que é virar a chave, é dar o start para alguns ou dar acelerar para outros, para essa importância. Isso é um contínuo, gente. Então, na residência, foco é estudo, mas logo vocês estão no mercado de trabalho. Isso passa mais rápido do que vocês imaginam. Feito? Dúvidas? Alguma questão? A fome bateu? O sono? Não? Então tá bom. Muito bom. As coisas podem ficar mais técnicas ou podem ir para outros lados, e depende dos convites. Eu estou à disposição. Eu adoro vir aqui. Não quebre o pé, né? Ou se quebrar, tem um seguro. Tá vendo? Tem coisas que não cabe, né? É a vida. É a vida. Então é um imponderável, não tem como você se programar. Mas tem como você mitigar risco. Né? Oi. Ah, beleza. Obrigada por vir pela aula. A gente tem mais 2 programadas aí, a gente já te pega para acertar uma data. Eu queria só uma curiosidade, assim, saber de você, da sua vida pessoal, como foi o seu início em educação financeira. Imagino que tem algo dos seus pais, mas se você puder compartilhar um pouquinho como foi para você e como você se mantém estudando hoje. Assim. Eu comecei a investir em 94, eu tinha 11 anos. Eu sou de 83, então eu tinha 11 anos de idade. Mas aí, aquela coisa, você ganhava uma bola, sei lá, e aí eu ganhava, o dinheiro de hoje seria, sei lá, 15 reais, 20 reais, eu não lembro na época. E só que a gente não tinha essas corretoras que tem hoje, que você faz tudo home broker, né? Você ia no banco, era tipo um talãozinho, assim, não sei se alguém já viu isso, era tipo um talão de cheque. Aí você assinava aqui, então eu ia juntando meu dinheiro, aí quando tinha um dinheiro X, eu ia lá e comprava, né? E aí no Banco do Brasil, na época, tinha uma conta que o responsável era meu pai, mas tinha meu nome na conta. E aí eu fui juntando. Então eu comecei a aprender aí. E é interessante que meus pais faziam um exercício comigo que eu logo devo aplicar com as minhas filhas, que era assim, eu ia para o colégio, sem os valores, que eu não lembro, mas seria algo próximo, você vai para a semana, você vai ganhar 30 reais para sua semana para você comer na cantina da escola, vai. E 6 reais por dia. E aí, se você chegar ao próximo, eu ganhava domingo, e aí eu lembro muito bem disso. Se você chegar ao próximo domingo e tiver 15 reais, eu te dou mais 30. Se você tiver menos de 15 reais, eu só completo até você ter 30. Se você chegar com 10, eu te dou 20. Mas se chegar com 15, eu te dou 30. Então, nessa coisa de você gastar sim, mas não rapelar o dinheiro. Entendeu? Começou assim.
Aí, depois de 2002, que veio o Tesouro Direto, as plataformas começaram a ir. Quando eu entrei na faculdade, a bolsa que eu tive foi metade para balada e metade eu investia. E aí, depois, na residência, eu já estudando e aportando um pouquinho mais, eu dava um plantão por mês para investir. Era esse meu norte, era tipo um plantão, sei lá, 1.000 e pouco na época. Para investir, o resto era pagar minhas contas, o foco era estudo, e vim estudando. E é interessante isso, né? Como eu comentei no início. No primeiro momento, eu sempre gostei muito de equity, de ação, sempre estudei fluxo de caixa, adoro ainda. Mas eu sei que eu sou falho. E eu estou vendo outras ferramentas para sanar as minhas falhas. Sabe? Eu sei que eu tenho viés, eu sei. Para que eu vou competir num mercado que mostra que gestor profissional falha com um delta T longo, em tempo longo? Então, eu estou vendo formas hoje mais eficientes de investir. E aqui eu acho interessante no portfólio hoje, nesse contínuo, já li livro, já fiz curso, já fiz MBA, fiz um MBA do IBMEC de gestão. Mas é lá para frente, acho que tem muita coisa antes de graça, dá para você se informar, nem precisa se especializar, mas é que eu queria ser consultor e tirar CNPI e tal. E hoje tem outras formas bem mais eficientes, ETF, não sei se alguém já ouviu falar, que o próprio Warren Buffett, lembra de uma aposta do jantar? Não sei se já viram isso. Warren Buffett, esse gestor americano que eu comentei, ele chegou e lançou no mercado, assim, um desafio, né? O gestor era um ETF do SP 500, que era tipo a Ibovespa lá dos Estados Unidos, num delta T, não lembro quanto que era, se era 5 anos, se ele batia 1 ano, se ele batia o mercado. Ele falou, eu vou investir X nesse ETF aqui. Foi o VU. E se algum gestor bater isso, acho que era 5 anos, não lembro agora, ele ia dar um dinheiro num jantar, ia conversar com essa pessoa. Né? E quem se propôs a ganhar, não ganhou. Gestores profissionais. Então, a gente não pode esquecer isso, que somos muito falhos e tem formas mais eficientes. Tem um ETF que eu adoro, que é o VT, não sei se vocês já ouviram falar. ETF é o seguinte, é um fundo que ao invés de ser 2% de administração, é 0,1%, 0,15%, 0,2% no máximo, 0,3% depende do que você vai estar vendo. Ele é 100% robô. Então, você põe na plataforma as premissas lá, os caras põem, os gestores. Só empresa grande, com lucro crescente nos últimos 10 anos, com dívida controlada, você tem premissas. E aí, o próprio robô faz uma leitura do mercado e aí põe isso como investimento. Esse VT, como se fosse uma ação, é um ticker, VT, você compra assim, põe lá, VT no Home Broker. Home Broker é uma plataforma que você põe lá. Hoje, ele investe 9.731 empresas. ETF, 9.731 empresas do mundo todo. E é 60% dos Estados Unidos. Então, você vai mudando, você vai relendo, revendo, você vai vendo suas falhas. É importante começar pequeno. Pô, Alder, mas você está falando, cara, eu vou ter R$100. Ótimo, porque a gente vai errar. Comece pequeno, erra pequeno. Você vai aprender. Skin the game, não adianta só ler. Skin the game, vai lá. Põe, porque é assim que você aprende, não é assim? Você não aprende a passar, fazer procedimento com a mão na massa? Você aprende primeiro a teoria, eventualmente algumas simulações, mas, bifei uma carótida com ultrassom, sabe? E assim você vai aprendendo até você desenvolver a mesmíssima coisa, né? Com toda habilidade. E hoje livros bem menos, muito mais alguns sites que eu visito, que eu fuço, eu fico futricando, mas eu acho que estou chegando próximo ao modelo que cabe para mim, assim, né? Então foi isso. E é impressionante. Muitas pessoas com quem eu cruzei esse tempo todo lidam com o mercado. Ou é impossível, é meio 880. Ou é impossível, não é para mim. Ou, isso é fácil demais. Ou bater mercado, até uma certa soberba. Então, muito cuidado. Alavancagem, cuidado, né? Você poder quebrar a banca, né? De alavancar. Vou pôr 100, mas estou exposto a 1 milhão. Se você perder, você vai ter que pagar 1 milhão. Isso é alavancagem. Existe isso. Então, que é o que eles chamam de crédito tóxico, né? De você se alavancar de forma tóxica. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é um contínuo, é tão difícil porque envolve muitas coisas técnicas e principalmente comportamentais. Ver teu dinheiro derreter na pandemia dói.
Aí você tem ali a respirar fundo e aportar ali, falando, o mundo não vai acabar, não vai virar zumbi, vai dar certo, e as coisas voltem, ali é uma oportunidade, né? Difícil. Principalmente quando envolve patrimônio da tua família. A responsabilidade é maior. Eu comecei, Alder, a me envolver um pouco mais nessa questão de estudar finanças, estava ano passado, assim, né, no final do R4. No começo do R4. E aí, assim, nunca tinha investido em renda variável, nada, comecei a investir. E estou mais ou menos há um ano agora, assim, investindo em renda variável. E aí eu tenho alguns investimentos em ativos, diretamente, e tanto aqui quanto fora, e eu tenho também uns ETFs fora. E aí eu fui agora fazer meu imposto de renda no final do ano, né, e aí você tem que rever tudo e tal, né, e eu comecei a perceber que aconteceu um monte de coisa com os meus ativos que eu não tinha nem percebido, assim, tipo, desdobramentos, bonificação, essas coisas. Eu comecei a ficar com um pouco de medo, no sentido de que, pô, eu sou médico, então a maior parte do meu tempo eu quero estudar medicina e tal. Eu acho importante saber finanças, mas, tipo, não é um negócio que eu amo e que eu quero estudar muito da minha vida, assim. E aí, assim, eu comecei a ficar com medo de, tipo, poxa, será que eu tô colocando meu dinheiro em coisas que, na verdade, eu não vou ter tempo de gerir adequadamente, de ver com cuidado que é necessário? E será que faz mais sentido só deixar realmente nos ETFs e não ter ativos, ou não? Isso é muito ruim? Eu não sei, assim, fiquei meio com essa dúvida agora, assim. Vamos aos fatos. Gestão passiva com baixa taxa de administração é a melhor forma de construção de patrimônio. Igual a ETF no exterior. Eu falo no exterior porque no Brasil a taxa é alta, tá? É 15%. E lá, dependendo do que você faz, pode ser 0. Tudo bem? Então, ETF eu acho para quem tem um perfil que você descreveu, que de insegurança inata, que é justíssimo, todos nós ficamos, mas de não ter nenhum interesse, nem achar adequado, dispor tempo para gerir a própria carteira, ETF é a melhor forma. De longe, assim, de melhor forma. Eu digo isso porque os dados mostram, tá? Tem literatura robusta disso. Tem um outro tema que é a eficiência tributária, que é um outro ponto, que ETF também tem eficiência tributária. E aí você pode ter outras coisas além, pensando até em sucessão mais para frente, enfim, tem várias coisas nesse sentido, criação de holding familiar, e aí você faz uma empresa, um offshore, lá tudo legal, tá? Dinheiro honesto. Offshore lá fora, você põe tudo lá, e aí a forma de tributação é diferente, mas basicamente ETF, fazer uma carteira de ETF, você vai ter 5 ETFs ali, mais uma renda fixa Brasil, uma renda fixa fora e uma reserva de emergência. O resto você vai aportar sem ficar necessariamente tendo que gerir cada ativo, mas a única preocupação que você vai ter é manter a correlação percentual de cada um. Por exemplo, tem 5 ativos, 20% cada um, lato sensu. E aí, de repente, um ativo cai para 5% e com o outro vai estar 35%. Muitos falariam para vocês, vende o que está caro para comprar o que está barato. O patrimônio não se gira. O patrimônio se acumula, desde que seja valor. Tá? Se você tem uma empresa, pensa um restaurante da esquina da tua casa. Que, bomba, cheio de motoboy para entrega, delivery e tal, e o cara tá precisando de dinheiro. Tudo bem? Só que o cara tem um giro alto, ele vai te cobrar alto por isso. Diferente de um cara que tá na frente dele, que não gira nada, não produz nada, você não vê motoboy ali, não vê saída de nada, você vê completamente diferente. Você vai empatar onde? Onde está barato, necessariamente, ou onde tem valor? Por isso a importância de ter valor, mesmo que esteja caro. Falaram que a Amazon estava cara há 10 anos atrás. Vai ver hoje. Uma ação é 3 mil e pouco dólares, uma ação. No mercado dos Estados Unidos você pode comprar por dinheiro, tá? Você põe, sei lá, 100 reais, 100 dólares. Né? Aí você compra 0,02% da ação. Dá para fazer isso. Diferente do Brasil, que tem os fracionários e tal. Então, existem formas bem eficientes, bem simples de gerir seu dinheiro. Você vai gastar, sinceramente, atualizar uma tabela de Excel uma vez por mês, com 5 ativos, 10 minutos, 15 minutos. Você vai entrar lá no aplicativo, vai ver quanto você tem, alimenta a tua tabela, vê qual está mais longe do seu objetivo e aporta ali. Uma vez por mês você aporta um, só acabou, segue curtindo tua vida estudando. E existem formas bem interessantes de fazer isso, muito interessantes. 90% das carteiras que eu sugiro são assim.
E ganhou muita força. Tem forma de você fazer isso até com isenção tributária. Se vocês venderem no exterior, tiverem no exterior, por exemplo, uma parte do portfólio provavelmente vai estar, se vocês vendem até R$35 mil por mês, é isento de imposto de renda, tá? Mesmo ganho de capital. Eu pus 100, tirei 1.000, você tem um ganho de capital de 900. Mesmo esses 900, ele não vai ser tributado desde que seja até R$35 mil por mês. Então tem vários benefícios interessantes aí. Aqui no Brasil você vai sempre ser tributado, a não ser que seja alguns tipos específicos, mas ganho de patrimônio na hora da venda, você sempre vai ser tributado. Tá? A não ser ações 20 mil por mês, mas enfim. Via fundo, via ETF, você vai ser tributado aqui. Então o ETF é o caminho. Você vai fazer algumas coisas de renda fixa, o resto é ETF. Que é isso, é um fundo gerido por robô. Esse, por exemplo, que eu comentei do VT, vocês devem dar uma fuçada, tem um site. Eu consigo, o tempo tá ruim, né? Quase 2 horas já. Eu ia mostrar. Posso mostrar só uma coisa? O pessoal vai conseguir ver? Como é que vai ser?